Alice Powell, que corre na W Series, deu a sua visão como pilota de como foi assistir ao terrível acidente que o Romain Grosjean sofreu no GP do Bahrein do último final de semana. Eu achei algumas coisas bastante interessantes que ela falou, então assiste até o final que eu trago aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu acredito que você que está aí do outro lado, que clicou no play para assistir meu vídeo, já deve ter visto algumas vezes a forte batida que o francês da Haas sofreu lá em Sakir no último final de semana. Eu vou resumir bem rapidinho aqui para vocês o que aconteceu. Ainda na primeira volta da corrida, ele estava disputando com Daniil Kvyat e acabou acertando a roda do russo e escapando da pista. Acontece que ele escapou, bateu e atravessou o guarda-reio, num ângulo que o seu carro acabou cortado em dois. E logo que seu carro acabou dividido, ainda explodiu. Acontece que em 30 segundos o piloto conseguiu escapar dessa bola de fogo e escapou ainda sem fraturas, apenas com queimaduras de 2º grau nas mãos e no tornozelo. Foi um desfecho muito feliz, que poderia ter sido bem pior, e a Alice Powell contou mais ou menos aí como que foi assistir a tudo isso. Primeiro, ela saiu em defesa do guarda-reio, porque algumas pessoas acabaram criticando, dizendo que ele não devia ter se rompido tão facilmente, não devia ter cortado o carro do Grosjean em dois, mas ela falou que esse muro, de proteção acaba ajudando muito os pilotos na segurança dos pilotos em diversos circuitos ao redor do mundo. Ela também falou do halo, esse dispositivo tão polêmico que divide tantas opiniões na Fórmula 1. Ela disse que no começo ela torcia o nariz, ela era totalmente contra e realmente muitas pessoas ainda não gostam dessa peça em cima dos carros de Fórmula, dos monopostos. Mas ela falou que no final de semana ela acabou escrevendo no Twitter dela que quem não gostasse do halo era apenas para ficar de boca calada. Ela disse que ela ainda recebeu muitas mensagens ofendendo ela, ofendendo ao halo, dizendo que eles são feios, dizendo que eles tiram a característica dos carros de Fórmula. E bom, ela disse que depois desse acidente do Grosjean, não dá mais para negar como ele é uma peça que ajuda muito a segurança dos pilotos e pode salvar a vida. Ela chegou até mesmo a falar que se a peça tivesse sido introduzida antes nos carros de Fórmula 1, talvez pilotos como o Jules Bianchi e a Maria de Villota ainda estariam entre nós. Então, ela se mostrou aí grande defensora do halo e explicou um pouquinho como ela se sente. Os carros da W Series, que são Tactus da Fórmula 3, eles já têm aí o halo acoplado neles, e ela falou que quando você está dentro do carro, você mal consegue ver eles. Depois, quando você está correndo na pista, você sequer lembra que eles estão ali. Eles não atrapalham na visão, não obstruem nada. Então ela agora se mostra bastante a favor e ela disse que como piloto você nem lembra que ele está ali. Ela também falou que a maior parte dos carros, todos os carros agora com mais baixos, como o Fórmula Ford, também precisam implementar rápido o halo, apesar dela entender que tem a barreira financeira para tal. Ela falou que depois desse acidente, ela recebeu aí duas grandes perguntas, Muitas pessoas fizeram essas duas grandes perguntas para ela, que a primeira foi: como que fica a cabeça de um piloto depois de um acidente desse, depois de ficar tanto tempo do lado de fora assistindo repetidamente a cena, ter que voltar para dentro do carro e disputar o restante da corrida? Ela chegou a citar até mesmo o Toto Wolff, Ele disse que caso o desfecho não tivesse sido positivo, tivesse sido pior, mais grave, a Mercedes simplesmente não ia voltar para a pista, não ia voltar a correr. Lembrando que o Lewis Hamilton venceu aí o GP do Bahrein. E ela falou que muitas vezes é realmente o caso do piloto ver que tudo deu certo, então chegou agora a hora de tentar abstrair isso, tentar relaxar, ir no banheiro, realmente tentar colocar a cabeça em outro lugar para conseguir voltar para o carro e disputar a prova. Uma coisa interessante sobre isso foi o Daniel Ricciardo. Ele criticou muito a transmissão que ficou repetindo em looping o acidente,
A transmissão se defendeu, né? A Fórmula 1 se defendeu, falou que só começou a colocar o replay do acidente depois que viu que o Grosjean saiu intacto, né? Saiu aí bem, saiu vivo. Mas o Ricardo falou que não foi legal para os pilotos terem que ficar vendo isso. E a Alice Powell chegou a falar algo semelhante. Ela também disse que recebeu muitas perguntas de que se vê uma cena dessas, vê um acidente desses, acaba mexendo com a cabeça do piloto sobre se ele quer continuar no automobilismo, se ele realmente não começa a pensar em parar, em abandonar, em desistir no futuro. E ela falou que a resposta é simplesmente não, que ela sabe que o automobilismo é perigoso, que ela já se envolveu em fortes acidentes, que ela já viu pilotos se envolverem em fortes acidentes, mas é uma coisa que faz parte do esporte e que isso não tira a vontade dela de continuar correndo. Ela também falou que existem muitos outros esportes perigosos, como por exemplo o hóquei, o rugby que ela gosta de praticar, que já viu diversos pilotos terem de ir para o hospital depois de uma partida, depois de um jogo, mas que isso também não impede dela voltar a praticar, voltar a jogar, voltar a fazer o esporte que ela tanto gosta. Então ela falou que o automobilismo é um esporte de risco, a gente sabe muito bem disso, mas que acidentes como esse não acabam mudando a perspectiva de um piloto, né? Um piloto que esteja de fora, ao menos assistindo, não muda a sua perspectiva se quer ou não continuar no esporte. Ela, lógico, desejou melhoras para o Romain Grosjean e eu achei bem interessante ler aí a coluna dela, que ela escreveu para o site The Race, dando a visão de pilota, como né, ter assistido essa forte batida do Romain Grosjean no GP do Bahrein. E vocês, pessoal? Vocês assistiram? Como vocês se sentiram assistindo? Foram imagens bastante fortes, bastante chocantes. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E lógico, aquele joinha e aquele compartilhamento que eu sempre peço e sempre prezo por vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima!